Presidente, então, a pesquisa mostrou aqui que, para muitas indústrias, o ano de 2020 foi, aliás, para toda a indústria foi um ano bem desafiador e para alguns setores, questão de queda de vendas foi um pouco mais acentuada. Que balanço pode ser feito desse ano de 2020 para a indústria paranaense? O ano mais atípico que eu já vivi enquanto industrial. Uma expectativa de queda do nosso PIB de cerca de 10% no começo da pandemia, depois os números melhoraram, devemos ter um número negativo, mas muito menor, que eu espero que sim, e a indústria tem que ficar dentro dessa situação de incerteza, que se confirmou em bons negócios agora no final do ano, em boa carteira de pedidos e nessa movimentação que não era esperada. E isso é o que traz um certo otimismo para o industrial para o ano que vem. Existe uma perspectiva de melhora e isso que a pesquisa aponta. Quase 70% tem perspectivas favoráveis para o ano que vem. A tendência é que realmente haja uma melhora no ambiente produtivo para a indústria paranaense. A indústria do Paraná, pela sua diversidade, ela reage muito mais rápido, isso é muito bom. E o Brasil, eu repito sempre, é um país com potencial tão grande, o nosso povo, a nossa população, a sexta maior do mundo, também reage. Nós não esperávamos que fosse uma reação em V tão forte como foi nesse último trimestre. Então, nós temos uma expectativa positiva de entregar a carteira de pedidos agora e uma expectativa positiva de uma boa economia o ano que vem, que nós temos muito a fazer e a indústria está se preparando para isso. Apesar disso, ainda existem algumas incertezas, tanto a questão da pandemia, que pode ainda causar algum tipo de restrição em algumas atividades, e também uma preocupação em relação principalmente ao aumento do custo de insumos e matérias-primas. Isso, de certa forma, pode atrapalhar essa retomada mais acentuada da indústria? Nós temos uma situação tão diversa, nós estamos no pior momento da pandemia, com números mais ruins possível agora nesse dezembro. Por outro lado, já começou a ser feita a imunização em outros países, então nós estamos mais próximos de uma solução. Então isso nos dá um ânimo, uma preocupação com cuidado com a saúde agora, mas um ânimo que isso vai ser solucionado, e espero, o mais breve possível. Automaticamente reflete para a economia, dando uma situação de uma segurança, de um otimismo um pouquinho maior para o que nós vamos fazer o ano que vem. Em relação à questão do ambiente de negócios, novamente a pesquisa traz a necessidade de reformas para se aprimorar esse ambiente de negócios brasileiro, reduzir custos e tornar a indústria mais competitiva. O que o senhor espera para 2021 em relação a reformas? Isso pode avançar e como isso pode ter impacto positivo para a indústria, principalmente aqui no Paraná? Eu espero que seja corrigida uma injustiça com a indústria do Brasil, que tem preços altos por causa do custo Brasil e da carga tributária que está sobre o produto. Isso é injusto com o consumidor e nós precisamos corrigir isso na reforma tributária. Nós temos uma confiança muito grande que nós vamos equalizar isso para a justiça com o consumidor brasileiro. Isso traz também uma esperança maior na produção da nossa indústria. É isso que a gente tem, assim como uma expectativa muito positiva para o próximo ano. Só mais uma pergunta, então, em relação à questão dos investimentos. Muitas indústrias esse ano acabaram freando os investimentos por conta das incertezas da pandemia e por ter que lidar com as necessidades do dia a dia. Para 2021, a gente tem uma perspectiva um pouco mais favorável. O que precisa acontecer para que esses investimentos da indústria paranaense realmente se concretizem e a indústria possa crescer ainda mais? Nós precisamos ter uma segurança de futuro para fazer investimento. Uma autodefesa no momento incerto, como foi a pandemia, você retrai os investimentos porque você não tem nenhuma previsibilidade de futuro. Agora, com uma situação mais expressiva no volume de negócios, claro que os investimentos voltam. Outra situação, nós usamos muito os recursos próprios no investimento de 2020 e está também previsto isso para 2021 por causa dos juros mais baixos. Automaticamente, se eu tenho a aquisição de crédito mais baixa, mas eu também tenho menor remuneração ao meu capital. Daí, talvez seja melhor aplicar em investimentos.